Voltamos com o Horizonte Debate e hoje o nosso tema são as privatizações. O que você pensa a respeito? Mande um comentário ou pergunta aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o 31 99642 8473. Então, dando sequência aqui ao nosso debate, o Luiz Cláudio de Lagoa Santa mandou uma pergunta para vocês três. Vou começar pelo Rogério dessa vez, ok, Rogério? Vocês conhecem algum país que privatizou as estatais e que melhorou a condição de vida da população? E ele ainda pergunta, vocês se lembram quando a Vale do Rio Doce pertencia ao governo? Bom, realmente não sei dizer nenhum país que privatizou tudo e que teve uma melhoria. O que a gente tem visto, Ana Flávia, agora, principalmente de 2008 para cá, foi uma reestatização muito grande, principalmente em países que são meca do capitalismo, como os Estados Unidos e a Alemanha. Só nos Estados Unidos e a Alemanha foram cerca de 900 reestatizações, em todos os níveis, né? Municipais, estaduais, federais, e às vezes o governo gastando muito dinheiro para poder reestatizar, principalmente serviços essenciais. A Vale, por exemplo, a Vale foi privatizada em 97, está fazendo 22 anos, por 3 bilhões, né? E sendo que, além de ser uma empresa estratégia, era só de reservas, as reservas dela eram calculadas em 100 bilhões. Então, quer dizer, a Vale foi entregue. O que a gente vê nas privatizações no Brasil, uma coisa que tem que, aliás, existem várias investigações sobre isso, é que foram feitas de maneira muito, assim, prejudiciais ao povo brasileiro e à soberania do Brasil. Então, assim, para o Brasil foi muito prejudicial até agora. Reinaldo. Ana Flávia, bem, me parece que o caro Luiz Cláudio, né, de Lagoa Santa, faz uma pergunta que certamente gera a todos nós uma certa, inclusive, emoção, tendo visto as tragédias absolutamente horrorosas que ocorreram recentemente. Estamos aí aguardando o que vai ocorrer em Barão de Cocais, né, Rogério? Estamos conversando há pouco disso aqui, mas sem dúvida é uma pergunta que nos dirige a ter uma emoção que eu vou me permitir, neste momento de debate em tese, não ter, para dizer o seguinte: na verdade, pensar o que era a Vale antes, o que era depois, não me parece, respeitosamente, que significa exatamente o desastre que acabou de acontecer e que estamos aí observando todos atônitos, que significa exatamente porque foi privatizado, mas sim uma falta de regulação da exploração mineral como um todo no Brasil. E o marco regulatório em matéria de mineração está como uma agenda do Congresso Nacional de modo urgente que seja uma empresa estatal ou uma empresa privada, precisa submeter a regras mais rígidas. Mas voltando ao tema específico, então, da parceria público-privada e da dimensão da participação do agente privado na prestação de serviços públicos. Eu não tenho uma coleta de dados, uma pesquisa densa no direito internacional, na gestão pública internacional para exemplificar países que privatizaram tudo. Volto a dizer, como bom mineiro, não sou maniqueísta, mas sei que no âmbito da Grã-Bretanha, especificamente na Inglaterra, há uma ampla concessão para a exploração dos serviços públicos, são serviços públicos de excelente qualidade. E registro aqui, por exemplo, no âmbito do rodoviarismo brasileiro, como é difícil nós termos condições, e vou me permitir rapidamente fazer um registro, perguntando ao Rogério, o senhor conhece, por exemplo, o município de São João das Missões? Trata de um município no norte de Minas Gerais, um dos poucos aqui em que não chega asfalto. Ele está situado na BR, salvo engano, 135. É uma BR pública, evidentemente ali há uma dificuldade de fluxo de pessoas em razão justamente da dificuldade da circunstância da obra, mas que, eventualmente pensada, uma forma de privatização, não só daquele trecho, porque economicamente não é uma região que geraria tanta arrecadação, mas de um trecho mais prolongado, para que a compensação fosse que o dinheiro privado arrecadado compensasse o investimento naquele trecho, talvez aquela comunidade, que é um município, hoje não teria que passar esta dificuldade para se locomover a Manga ou a Itacarambi e Januário, que são as cidades mais próximas no norte de Minas, apenas de terra ou atravessando para o município de Jaíba por meio de balsa. Então, estou exemplificando como a dificuldade, volto a dizer, a finitude dos recursos públicos nos dirige obrigatoriamente a trazer o capital privado. Nós não temos que ter medo do capital privado, nós temos que usá-lo para alavancar a oferta e a garantia de direitos para o cidadão. Gustavo, mas, para tanto, com muita regulação. Eu queria divergir do meu colega Reinaldo.
Da mesma forma que ele traz esse problema, que a gente sabe que o poder público é muito mais burocrático, tem suas deficiências, mas a gente também tem os problemas quando foram feitas as privatizações, por exemplo, da MG 050, que liga Minas Gerais a Divinópolis, que as obras foram entregues para o poder privado e as obras de duplicação da rodovia até hoje não foram concluídas e as praças de pedágio já estão sendo cobradas dos veículos que transitam pela rodovia. Temos também um outro problema que foi até pauta agora recente no estado do norte de Minas, da BR-353, que da mesma forma foi privatizada e antes de terminar as obras de melhorias da rodovia, já estão cobrando o pedágio das pessoas que transitam pelaquela rodovia. Agora, voltando à pergunta do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Eu acredito que tem, por exemplo, o Reinaldo citou privatizações bem-sucedidas na Inglaterra, por exemplo, a Volkswagen, né, teve um período de grandes privatizações na Inglaterra no governo da Margaret Thatcher, mas a gente não pode comparar o Brasil com os países desenvolvidos, países de primeiro mundo. Os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, precisam muito mais de uma presença forte do Estado para reduzir as desigualdades sociais e para garantir os direitos assegurados na Constituição Cidadã de 88. E como atuaria, por exemplo, já que o Estado, no seu ponto de vista, por exemplo, no ponto de vista que o Rogério colocou, é direito do povo, é público. Então, mas o Estado também não tem condições de manter isso. As parcerias público-privadas seriam uma boa alternativa? Vou começar por você. Eu acredito que as parcerias público-privadas, até mesmo as concessões, cumprem um papel muito mais efetivo do que as privatizações por si mesmo, né? As concessões, a gente viu exemplos positivos recentes das obras de aeroportos para a Copa do Mundo, que a gente viu a melhoria no serviço de aeroportos, a gente teve alguns anos atrás um caos nos aeroportos e a gente viu que a ampliação, com uma forte presença regulatória, né, da Infraero, acompanhando a execução desses serviços, a gente viu que o serviço no setor aeroportuário ampliou sua oferta e tem oferecido um serviço de maior qualidade para os brasileiros. Então, a gente tem que pensar e colocar as parcerias público-privadas também. A gente vê hospitais que funcionam de maneira muito positiva, até mesmo penitenciários aqui no estado de Minas Gerais, que proporciona aos presos uma recuperação muito mais eficaz que nos presídios totalmente públicos. E também melhores condições de bem-estar e de condições humanas que os presídios públicos a gente sabe que sofrem de superlotação e outras mazelas, né? Ana, eu estou de total acordo. Efetivamente, nós observamos um avanço no setor aeroportuário, né, Gustavo? Nos últimos anos, aqui em Minas Gerais, o aeroporto de Confins se internacionalizou de maneira definitiva e este contrato, efetivamente, de concessão, foi definitivo, foi definidor para isso. Inclusive, nós observamos recentemente uma decisão que estava suspendendo a exclusividade do aeroporto de Confins para que operasse os voos de maior escala nacional e internacional para retornar a Pampulha. Aconteceu, se não me engano, ano passado ou no outro ano, 2017, e imediatamente o Tribunal de Contas da União suspendeu, que foi uma decisão correta, afinal de contas, os contratos foram firmados, estabelecendo uma relação de confiança. Mas estou registrando esse exemplo do aeroporto para dizer que, tal como, eventualmente, ainda não tenhamos um modelo adequado de concessão para a exploração dessas atividades, o fato é que, se eventualmente a obra não for entregue plenamente antes de colocar em funcionamento a Praça do Pedágio da MG 050, que, aliás, já até transitei bastante para ir a Formiga, São Sebastião do Paraíso e outras cidades do sudoeste de Minas Gerais, o fato é que é algo que nós devemos estudar para melhorar nos próximos contratos. Não significa propriamente que a parceria público-privada seja ruim, mas sim que precisamos de avançar, Ana, nos modelos de contratos para estabelecer regras mais rígidas. Vou te interromper porque o nosso tempo está curto. Eu gostaria da opinião do Rogério. Bom, olha, a gente já viu, inclusive, no governo Lula teve privatizações. Então, a gente tem que olhar cada setor
cada caso. Por exemplo, existem cerca de 18 estatais brasileiras que dão prejuízo. São chamadas estatais dependentes. O que é isso? O governo tem que injetar dinheiro nelas. Mas por quê? Elas fazem um tipo de trabalho que a iniciativa privada não faria. Por exemplo? Por exemplo, tem uma estatal que chama Amazônia Segurança... Amazônia... Acho que de eletricidade da Amazônia. É uma dessas estatais. Então, assim, é porque não consegue ninguém para poder fazer. Por quê? Lógico, o capital quer lucro. Então, o governo tem que gastar com as estatais. 18 são... A Embrapa. Embrapa é uma delas. A Embrapa é uma estatal que dá prejuízo. Mas a importância que a Embrapa tem para as pesquisas. A Embrapa é reconhecida mundialmente. Então, o governo também tem certas coisas que não são gastos, são investimentos. Então, a gente tem que ver com bastante cuidado. As privatizações falam muito dos bancos, por exemplo. Privatizar banco. Gente, banco dá lucro. O Banco do Brasil, nos últimos 10 anos, a média de 12 bilhões de lucro por ano. Em 2006 e 2009, o Banco do Brasil teve mais lucro do que Itaú e Bradesco, foi em primeiro lugar. Então, é competitivo. E dá lucro, dá dividendos para o governo. E, além disso, ainda faz um papel social. É um banco que dá quase 80%, financia quase 80% da agricultura familiar. Tá certo. Um debate que, assim, né, vão precisar de muito mais do que 4 blocos, até porque as participações não param de chegar aqui para a gente. Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais perguntas. Continue com a gente.